Senhor presidente, muito obrigada por falar conosco hoje. Obrigado. O senhor falou sobre esta estrutura, o início de uma estrutura sobre a qual conversou com o secretário da OTAN. Pode nos dizer algo sobre isso? Isso significa que, em última análise, os Estados Unidos irão adquirir a Groenlândia? Bem, não sei se posso dizer isso, mas pode ser, eu quero dizer, é possível, tudo é possível. Mas enquanto isso, estamos conseguindo tudo o que queríamos. Segurança total, acesso total a tudo, ter tantas bases quantos quisermos, ter todo o equipamento que quisermos e, muito importante, sabe? Estamos construindo a Cúpula Dourada, como a chamamos. Chama-se Domo de Erro, mas de alguma forma, Cúpula Dourada soou um pouco melhor. Temos uma tecnologia que é inigualável, e você viu o que fizemos com Israel. Esse é o nosso gênio que fez aquilo, e é incrível, sabe? É infalível. E vamos construí-la, e ela funciona muito melhor quando temos acesso à Groenlândia, pois cobre mais território, cobre com mais precisão. Os mísseis serão mais precisos por termos é estrategicamente muito importante como peça. E teremos tudo o que queremos. Estamos conseguindo tudo o que queremos sem custo nenhum. Então a Cúpula Dourada estará na Groenlândia? Uma parte dela, sim, e é uma parte muito importante porque tudo passa pela Groenlândia. Se os caras maus começarem a atirar, passa pela Groenlândia. Então, nós derrubamos. É praticamente infalível, é incrível. Sabe, Ronald Reagan teve essa ideia há muito tempo, mas não tínhamos tecnologia naquela época. O conceito era ótimo, mas não havia tecnologia. Agora temos uma tecnologia inacreditável, digo, virtualmente 100%. Então, do que estamos falando? Uma aquisição da Groenlândia? O senhor vai pagar por isso, quero dizer? Estamos falando de algo que está sendo negociado agora. Os detalhes, mas essencialmente, é acesso total, não há fim. Não há limite de tempo. Não estamos fazendo um acordo de 99 ou 10 anos ou qualquer outra coisa. Sabe, aqueles famosos acordos de 99 anos que se ouve falar, porque os países não podem fazer por esse tempo. Os países duram mais. E por isso acho que vai ser algo que já está sendo muito bem revisado. Bem, notei que o mercado de ações subiu substancialmente depois que anunciamos, mas os detalhes estão sendo negociados agora. Será muito bom. Porque o PIB da Groenlândia é de cerca de 3,3 bilhões de dólares, mas as pessoas estão avaliando a Groenlândia entre 50 e quase 1 trilhão. Então, quanto o senhor está disposto a pagar pela Groenlândia? Bem, eu não vou ter que pagar nada. Vamos ter acesso total à Groenlândia. Teremos todo o acesso militar que quisermos. Seremos capazes de colocar o que precisamos na Groenlândia porque queremos. Estamos falando de segurança nacional e segurança internacional. Portanto, não teremos que pagar nada além do fato de que estamos construindo a Cúpula Dourada. E a Cúpula Dourada será algo que será muito incrível. Será como Israel, provavelmente multiplicado por 100. E nós precisamos, acho que precisamos. E tudo será feito nos Estados Unidos. Temos as melhores armas do mundo, temos as melhores empresas do mundo. Queremos que elas produzam mais rápido. E para isso, sabe, emitimos um mandato. Vocês terão que produzir mais rápido. Sejam os mísseis Patriot, ou os Tomahawks, ou os F-35, ou qualquer outra coisa. Nós fazemos o melhor equipamento, mas eles têm que fabricá-lo muito mais rápido. E o senhor disse que quer um orçamento de defesa de 1,5 trilhão de dólares para 2027. Como se paga por isso com a dívida de 37 trilhões? Sim, o dinheiro que está entrando é astronômico. Sabe, arrecadaremos mais de 600 bilhões de dólares ainda este ano, em tarifas. E isso porque estamos fazendo de forma suave e fácil. Nem estamos fazendo com força. Esperamos ter uma boa decisão da Suprema Corte. Se não tivermos, inventamos outra coisa. Mas certamente torna a vida muito mais fácil se tivermos essa decisão pela qual estamos esperando. Se não tivermos, faremos outra coisa. Mas temos muito dinheiro entrando. Temos um sucesso tremendo. Temos 18 trilhões de dólares entrando no país na forma de investimentos. Temos milhares de empresas sendo construídas em todo o país. E você vê isso, você relata isso melhor do que ninguém. Eu agradeço por isso. Mas, sabe, quando você pensa em mais de 18 trilhões, nenhum país fez nada perto disso. Isso é provavelmente 4 ou 5 vezes mais do que qualquer outro país já fez. E eu sempre digo, o dinheiro vai para onde é melhor tratado. Bem, você tem as políticas certas, obviamente. Mas eles querem ser bem tratados. Eles querem saber que, veja, temos um país que é forte. Tínhamos um país morto há 1 ano. Estava morto sob Biden. Você sabe melhor do que ninguém, mas estávamos mortos. O rei da Arábia Saudita me disse isso. Eu uso essa frase o tempo todo. Ele disse, sabe, há 1 ano vocês eram um país morto. Agora vocês têm o país mais quente do mundo. E somos. Somos o país mais badalado do mundo.
Senhor presidente, nossas relações com a Europa estão se deteriorando ou melhorando? Digo, o presidente francês Macron chamou a situação da Groenlândia de colonialismo. Líderes europeus fazem reuniões de emergência para tentar retaliar ou impedir seus planos. O senhor está ameaçando a França com tarifas de 200% sobre vinho e champanhe? Tem havido uma reação real do grupo europeu. Então, Bem, eles nos impuseram uma taxa de serviço, sabe? Que é algo que eles terão que remover. Acho que nos damos bem, mas, sabe, eu sempre questionei. Nós sempre estaremos lá para eles, mas eles estarão lá para nós? Sempre disse que se algum dia precisássemos deles, porque a OTAN tem sido muito uma via de mão única. Na verdade, até eu aparecer, nós pagávamos, acho que pagávamos 100% do custo da OTAN. Eles não pagavam, e nós pagávamos. Temos centenas de milhares de soldados na Alemanha. Temos 50 mil soldados em outros países. Temos muitos soldados não só na Europa, mas em outros lugares. E queremos que isso seja recíproco. Queremos ser queridos e respeitados. Então eu sempre disse, e nos damos muito bem com a OTAN, eu acho, mas sempre perguntei, eles estarão lá se algum dia precisarmos deles? E esse é realmente o teste último. E esperemos que isso nunca aconteça. Nunca precisamos deles. Nunca pedimos nada deles. Sabe, eles dirão que enviaram algumas tropas para o Afeganistão, ou isto ou aquilo, e enviaram. Ficaram um pouco recuados, longe das linhas fronteiras. Mas nós fomos muito bons para a Europa e para muitos outros países. E agora, sob minha administração, que começou porque tivemos um primeiro termo muito bem sucedido, isso começou então, mas tem que ser de duas vias, e tem sido muito mais de duas vias, e agora é realmente de duas vias. então, o que devemos esperar dos países europeus? Digo, eles têm esse instrumento anti-coerção da União Europeia que impactaria nossos serviços, como você disse, e então o fundo de pensão dinamarquês disse que vai sair dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, 100 milhões de dólares em títulos no final de dezembro. Países europeus detêm trilhões em ações e títulos dos Estados Unidos. O senhor se preocupa que eles comecem a vendê-los em retaliação? Bem, se eles fizeram, fizeram. Mas sabe, se isso acontecesse, haveria uma grande retaliação da nossa parte. E nós temos todas as cartas. E quanto de tudo isso o senhor tem sido tão duro em tantas frentes? Venezuela, Irã, etc., uma longa lista. Quanto disso é mensagens para a China e a Rússia também? Eu acho que eles veem o que acontece. Veja, atacamos o Irã. Aniquilamos a capacidade nuclear deles em uma noite. Isso deveria ter sido feito nos últimos 25 anos, e não foi feito pelos presidentes americanos. E nós fizemos, e foi um sucesso tremendo. Eliminamos, como você sabe, al-Baghdadi, o fundador do ISIS, e ele estava reconstruindo o ISIS. Eu derrubei ele no primeiro termo. Soleimani, esse foi grande. Ele é o pai das bombas de beira de estrada. Todos os jovens que você vê sem armas, em legs, com o rosto explodido, 95% de chances foi al-Baghdadi. Ele era o pai das bombas de estrada. Ele está fora agora. Foi aniquilado. E recentemente a Venezuela, sabe? Alguns acham que foi o mais incrível de todos, porque foi em um forte militar elite, um dos maiores fortes militares. Entramos, fizemos o trabalho, saímos, ninguém acredita que aconteceu. Ninguém morreu, nenhum equipamento perdido. Foi incrível. Pode ser que o que você fez na Venezuela tenha galvanizado o povo do Irã, e eu quero saber sua opinião sobre os próximos passos, porque você disse ao povo do Irã que está com eles, que a ajuda está em caminho. Entendemos por relatos que ao menos 20 mil pessoas estão mortas. Como você sabe que eles não estão mais matando cidadãos e você vai terminar o trabalho? Bem, eu ouço dois relatos diferentes. Eu ouço números diferentes desses números. Mas direi que eles iam enforcar 837 pessoas que você conhece. E isso meio que estava resolvido. E eu disse, se vocês fizerem isso, vão pagar um preço alto. Vão ser atingidos com mais força do que ninguém já foi atingido antes. E eles decidiram não fazer isso. Então eles não enforcaram aquelas pessoas na quinta-feira. Na quinta-feira passada. Eles iam... Consegue acreditar nisso? Estamos falando disso. Não. Isso é de 1000 anos atrás, certo? Mas é com isso que estamos lidando. E, entanto, são pessoas inteligentes e astutas. Mas é um modo de vida antigo. Eles iam enforcar 837 pessoas. E eu disse, na linguagem mais forte possível, não façam isso. E eles não fizeram. Então isso foi uma grande coisa. E a partir daí, veremos o que acontece. Quero dizer, essa é a última vez que tivemos contato com eles por um tempo. Mas se não eliminássemos a ameaça nuclear deles, não haveria paz no Médio Oriente. Ninguém conseguiria fazer. Todos tinham medo. Eles tinham medo. Costumavam dizer que o Irã era o valentão do Médio Oriente. Agora eles não são um valentão tão eficaz assim.
Veja, se eles continuarem matando pessoas, o senhor vai voltar e, bem, não quero falar sobre isso porque não quero me colocar em uma posição onde eu não posso dizer isso. Não quero dizer porque acho que seria estúpido da minha parte dizer isso. E eu entendo, eu quero passar para a economia, senhor presidente, porque quando o entrevistei pela primeira vez, quando voltou, foi cerca de um mês após a posse para seu segundo mandato, eu perguntei, senhor presidente, como você quer que a economia esteja em 4 anos? E você foi bem claro. Disse, quero que o setor privado dite as regras. E desde então, no último ano, você adquiriu uma participação de 10% na Intel, adquiriu uma participação na MP Mountain Pass. Você disse às empresas de defesa há 2 semanas, não paguem dividendos, não façam recompras de ações até que produzam as armas que precisamos. Então, por favor, explique ao nosso público como isso é capitalismo de livre mercado. Bem, é muito livre mercado. Temos empresas de defesa que estavam ganhando uma fortuna e estavam recomprando ações com todo o seu dinheiro.